começar a gravar. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai falar a segunda parte, tá? De sistemas lineares e a classificação do sistema. Como é que a gente resolve, então, um sistema que tem três equações e três incógnitas, tá bom? Então, a gente tem esse sistema a gente falou no vídeo anterior, tá? X mais Y mais E igual a 6, 2x mais Y menos E igual a 1, 3x menos Y mais E igual a 4, tá? Então, a gente viu que ele admite uma solução, que ele tem solução. Qual é a solução? X igual a 1, Y igual a 2 e Y igual a 3, e Z igual a 3, certo? Então, ele admite uma solução. Ou seja, ele admite valores de x, y e z que satisfazem a cada uma dessas equações, tá? Então, a gente chama esse sistema de sistema possível e determinado. Ele é um sistema que é possível, a gente consegue determinar com precisão os valores das incógnitas, tá? Agora, esse sistema linear, que também a gente viu no vídeo anterior, ele não admite solução. Por que ele não admite solução? A gente não consegue encontrar valores, não existem valores de x, y e z que façam que essa sentença seja verdadeira. Então, a gente fala que esse sistema é um sistema impossível. A gente não consegue resolver. A gente não consegue encontrar valores de x, y e z que satisfaçam essa equação. Como essa equação faz parte desse sistema, então a gente não. Esse é um sistema que a gente chama de sistema impossível, tá? Então, se um sistema S tiver pelo menos uma solução, dizemos que é possível, que é o primeiro caso. Caso não tenha nenhuma solução, diremos que esse sistema é impossível. Então, não dá para se chegar a uma solução dele. Sistema homogêneo. O sistema ele vai ser homogêneo quando o termo independente for zero de todas as equações. Exemplo, olha, esse é um sistema homogêneo porque o termo independente é zero. Todos os termos independentes são zero. Aqui também, todos os termos independentes são zero. Então, nós chamamos de sistema homogêneo. Tudo bem? Então, é fácil notar que um sistema linear homogêneo admite sempre como solução a sequência α1, α2, α3, αn, em que αi é igual a zero. Então, vai ter solução para esse sistema, não tem problema que dá zero, tá? O que não pode acontecer são os coeficientes serem iguais a zero e o resultado diferente de zero, gente, aí se torna um sistema impossível, tá? Então, nos exemplos dados, 0, 0, 0 é solução do sistema 1 e 0, 0, 0, 0 é solução do sistema 2, tá? Teorema de Cramer. Gente, esse teorema é maravilhoso, tá? O teorema de Cramer, ele nos ajuda, ele é um pouco trabalhoso, porém, ele nos ajuda a encontrar solução de equações com duas incógnitas também dá, mas de duas incógnitas eu já mostrei para vocês que tem o método da substituição e da adição, que é o mais simples. Mas a gente consegue encontrar as soluções de equações que têm o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas, ou seja, 3 equações, 3 incógnitas, 4 equações, 4 incógnitas, tá? Então, vamos lá. Teorema de Cramer. Seja S um sistema linear com o número de equações igual ao número de incógnitas. Seja D diferente de zero. Esse Dzão, a gente vai chamar de Dzão, tá? Esse Dzão diferente de zero. Então, o sistema será possível e terá uma solução única. Tal que alfa i no caso é a solução. A solução do sistema
é Dzinho sobre Dzão, com AI de 1 até N, em que o DI é o determinante da matriz obtida de A, substituindo-se a iésima coluna pela coluna dos termos independentes das equações do sistema. Professora, o que é isso? O que é isso? Então, vamos recapitular um pouquinho, tá? Vamos voltar um pouquinho. Nós vimos que um sistema a gente consegue escrever na forma matricial, certo? Sim. Então, aí nós teremos matrizes para representar esse sistema. Então, esse D vai ser o determinante dessas matrizes. Como é que a gente vai montar? Quem que é o D, né? Que a gente fala que é D diferente de zero. O D, esse Dzão que a gente está olhando para ele, que é diferente de zero, ele é o determinante formado pela matriz, não sei se é o nome correto falar, a matriz formada pelos coeficientes, tá? Então, a gente vai calcular o determinante da matriz formada pelos coeficientes. Se esse determinante for diferente de zero, a gente tem um sistema possível e tem apenas uma única solução, tá? A gente vai conseguir achar o valor de x, y, z e t, tudo bem? Agora, esse DI, tá? Quem que é esse DI? Ele é o determinante formado pela matriz que a gente tira uma coluna e no lugar dessa coluna eu coloco a solução. Então, vamos lá para o exemplo, que fica mais fácil da gente entender, tá? Então, a gente tem esse sistema, seja o sistema de matriz. Lembrando que o D, o Dzão, ele é o determinante formado da matriz dos coeficientes, tá certo? Então, quem que é a matriz dos coeficientes? Ó, 1, 2, o termo que acompanha o y agora, 1, menos 1, menos 1, termo que acompanha o z agora, 1, menos 1 e menos 1. Então, esse Dzão, a gente vai calcular o determinante dessa matriz. O que eu estou fazendo agora? Eu estou escrevendo esse sistema de equação na forma matricial, tá? Então, como que a gente escreve? A matriz do coeficiente vezes a matriz das incógnitas, x, y, z. Será que deu certo? Eu vou fazer a multiplicação. Linha por coluna. X vezes 1, x. Y vezes 1 vezes y, y. 1 vezes z, z. Isso deu certo, tá? Linha por coluna. 1 vezes x, menos 1 vezes y, menos 1 vezes z. Linha por coluna. 2 vezes x, menos 1 vezes y, 1 vezes z. Tudo bem? Igual a matriz que é formada pelo termo independente, tá certo? Então, eu coloquei na forma matricial. Então, vamos calcular o Dzão. O que é o Dzão? É o determinante da matriz do coeficiente. Aqui, você pode usar a regra de Sarros, né? Copia as duas primeiras colunas aqui e multiplica as diagonais, tá certo? Então, essa matriz dá menos 4. Opa, é diferente de zero? Então, esse sistema ele é possível e é determinado. Tem uma única solução, tá certo? Agora, o teorema de Cramer fala que eu preciso do Dzinho. Por que o Dzinho? O x, né, a solução vai ser o Dzinho dividido pelo Dzão, tá? Então, quem que vai ser o dx? Ou seja, quem que é o Dzinho? Dx. Como que eu formo essa matriz dx? Eu vou tirar a coluna do x. No lugar da coluna do x, eu coloco a coluna do meu resultado, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei aqui o 1, 2, e no lugar eu coloquei o 6, menos 4 e menos 1. É assim que eu formo o dx, tá? Então, se eu quero o dx, eu vou encontrar o determinante do dx, eu tiro a coluna do x e no lugar dela eu coloco a coluna do resultado, a coluna do termo independente, tudo bem? Então, como que eu vou calcular o dy? Eu vou
tirar a coluna Y, tá certo? Eu tiro a coluna Y e no lugar da coluna Y eu coloco quem? A minha coluna do resultado, 6 menos 4 e 1. Calculando esse determinante, dá menos 12, certo? Então, logo o sistema tem... Logo o sistema tem uma única solução, por isso que o determinante dá 0, tá? A animação foi errada aqui. Aí o DZ. O DZ. Quem que vai ser o DZ? Não coube tudo aqui para o próximo. Quem que é o DZ? Deixa eu voltar. Quem que vai ser o DZ? O DZ, eu vou tirar a coluna do Z e no lugar da coluna do Z, eu vou colocar o meu resultado, tá? Então, como que a gente vai determinar a solução do sistema? Então, esse é o determinante da minha matriz dos coeficientes, tá? A gente viu que o determinante deu menos 4, é diferente de zero, então esse sistema tem uma única solução. Ele é possível e tem uma única solução. Como que a gente calcula? O dx, como que a gente acha o dx? A gente tira a coluna do x e no lugar dela eu coloco o resultado e a gente calcula o determinante, deu menos 4. Quem que vai ser o x, tá? Qual que vai ser a solução do x? Vai ser o dx dividido pelo dzão, tá? Então, por isso que eu precisei calcular o dzão, depois o dx. Então, a minha solução vai ficar menos 4, que eu dei o valor do dx, dividido por menos 4. Dá 1, né? Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Então, x vale 1. O dy. O dy, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tiro a minha linha do y, coloco o resultado, calculo o determinante, dá menos 12. Quem que vai ser o y? Vai ser o dy sobre o dzão. Então, vai ficar menos 12 dividido por menos 4, dá menos 3. Tá? Então, o y é igual a menos 3. Quem que é o dz? O dz, eu vou tirar a minha última coluna e colocar a minha coluna do z e colocar o meu... Como fala? E colocar a coluna do meu resultado. Acho o determinante, deu menos 8, certo? Então, o z vai ser dz sobre dzão. Então, vai ficar menos 8 dividido por menos 4 dá 12, tá certo? Olha, ele é um pouco trabalhoso, porque você tem que ficar calculando vários determinantes. A sugestão que eu dou para vocês, já achou o dx, já achou o x e achou o y, não precisa calcular o determinante do dzão, tá? Por quê? Você volta na sua equação e substitui em qualquer uma dessas. Você já não tem o valor de x, já não tem o valor de y, aí você calcula o valor do z, tá certo? É isso que eu tô querendo dizer para você não ter que calcular mais o determinante do z. Professor, mas se eu quiser, posso? Posso, mas é a dica que eu te dou. Você já não achou o valor de x? Já achou o valor de y? Joga aqui na equação e você consegue encontrar o valor de z, fazendo a equação de primeiro grau, tá? Tudo bem? Então, essa semana é isso que nós vamos trabalhar. Lá no Moodle tem as atividades para entregar em relação a esse assunto, tá bom? Beijo no coração de vocês.